cidade dos canaviais, das águas minerais, de gente pacata e hospitaleira. O Nossa Paraíba chega a Santa Rita. Localizada a 12 quilômetros da capital, a cidade de Santa Rita nasceu em 1586, sendo o segundo povoamento mais antigo da Paraíba. Construída no ano de 1776 por frades italianos, em homenagem a Santa Rita de Cássia, a igreja matriz sempre atraiu pagadores de promessas, contribuindo para o povoamento da cidade e dando origem à feira pública. O surgimento da capela de Santa Rita aparece na história da Paraíba e, consequentemente, da colonização, da organização territorial desse pedaço aqui, onde a gente chamava antigamente de várzea do Rio Paraíba, né? Então, a gente sabe pelos historiadores e cronistas que era um cenário de repouso ou de pouso, onde os viajantes, com suas tropas, tropas comerciais ou tropas militares, precisavam passar por aqui, porque era o caminho possível para se chegar à capital, que é circular, o tracejo do próprio Rio Paraíba, né? Então, ao chegarem aqui, precisavam parar para poder se alimentar e encaminhar depois, no dia seguinte, a sua viagem, ou num tempo. Então, era um lugar em que era o acesso ao rio facilitava esse repouso, mas não havia habitação até, pelo que a gente sabe, até a construção dessa capela, e esse encontro de pessoas por conta desse repouso começou também a tropeiros começarem a criar habitação aqui, começarem a desejar ficar por aqui. Então era uma capela muito simples, né? Quando ela tornou-se a matriz da freguesia de Santa Rita, isso em 1839, ela continuou com seu estilo simples, né? A grande reforma da capela acontece somente na década de 1920. Algumas pesquisas, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde existe a primeira capela dedicada a Santa Rita no Brasil, surgiram algumas pesquisas nesse sentido, sobre a devoção de Santa Rita no Brasil. Então, surge basicamente a partir das irmandades, né? Irmandades ligadas à vida de Santa Rita, ao testemunho de vida de Santa Rita, já que Santa Rita foi uma monja, mas também foi uma senhora casada que ficou viúva, né? E depois tornou-se monja já idosa, quase idosa, né? Então é uma devoção que vai chegando no Brasil a partir dessas irmandades. Na Paraíba especificamente, a gente ainda não encontrou documentos suficientes que possam nos dizer como essa devoção chegou aqui. Mas desconfiamos, é uma hipótese, que também tenha sido por conta de uma irmandade, né? Irmandade, nesse caso, não de negros, mas de brancos, né? Porque essa capela é uma capela onde os brancos frequentavam, né? O que a gente pode dizer é que é uma devoção forte, a ponto de dar o nome ao lugar, não é? Mesmo antes dessa paróquia se tornar uma freguesia, desse lugar se tornar uma freguesia, que isso só foi em 1839. Mas antes disso, o lugar já se chamava, finalzinho do século XVIII, Santa Rita. Ainda há muita ligação das pessoas, dos devotos, hoje, com a figura, com o imaginário em torno da figura de Santa Rita, né? Porque ela é chamada, desde o início da devoção em Portugal, que posteriormente chega aqui no Brasil, essa devoção a Santa Rita, mas primeiro se
solidificou em Portugal, né? De Senhora das Causas Impossíveis. Então a gente vê muito das pessoas mais simples da zona rural, do campo aqui de Santa Rita, de regiões em que não tem hoje um padre perto ou uma capela perto, a devoção existe, né? E essas pessoas anualmente, tem pessoas que vêm aqui anualmente na grande procissão ou no grande dia, que é o dia 22 de maio, né? Dedicar a sua devoção a Santa Rita. E a igreja, claro, perdeu com essa paróquia, foi aos poucos sendo desmembrada em outras paróquias, né? Nós temos hoje em Santa Rita mais de 7 paróquias, né? E aí, mesmo assim, as pessoas de outras paróquias vêm a Santa Rita. Então, há um elo de ligação espiritual, né, muito grande com Santa Rita. Santa Rita foi palco da implantação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar da Paraíba. Seu território guarda um rico patrimônio arquitetônico e histórico. Várias igrejas e capelas daqui apresentam um estilo barroco, que remonta à época da grande prosperidade canavieira. Era de forte presença nessa região os engenhos, muitos engenhos, alguns com proprietários de renome. Hoje a gente conhece, por exemplo, o Barão do Maraú, que foi um dos proprietários do engenho, o padre Felipe Benício da Fonseca Galvão, que foi um dos proprietários de engenho também, do engenho Capelinha, que ficava... E ele chegou a ser segundo presidente da província, né? Então a gente acredita que, por conta dessa presença dos engenhos aqui nesse território da várzea do Rio Paraíba, Santa Rita teve muita influência, né, econômica, política também. Santa Rita se torna independente logo após a própria proclamação da República, né? Então, Santa Rita já se torna uma vila, uma pequena cidade. Então é de grande importância para nós, histórica, econômica também para o município. Hoje ainda as usinas que são reminiscentes desses engenhos continuam sendo de importância fundamental para a economia da cidade. Então, e quer dizer que na época da moagem, o próprio bagaço é que serve de energia para gerar a produção, é isso? Para gerar o vapor. Certo, para então... o cozimento do açúcar.